Oi, pessoal! Nós vamos estudar as licitações públicas na nova Lei das Estatais brasileira. Passemos de logo ao estudo do artigo 32, parágrafo 1º da Lei 13.303/2016. Esse dispositivo prescreve que as licitações e contratos devem respeitar normas ambientais, ou seja, de sustentabilidade, inclusive quanto à gestão de resíduos sólidos, ou seja, de lixo. As licitações e contratos devem respeitar normas de incentivo à redução do consumo de energia e de recursos naturais, deve respeitar normas de avaliação de impactos de vizinhança, de proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e material e de acessibilidade. Portanto, esse 32, parágrafo 1º, dialoga com vários dispositivos da Constituição da República, entre eles com o artigo 225. Outro assunto de grande importância que cheira muito a concurso é a problemática da licitação dispensável à luz da nova Lei das Estatais. Nos termos do artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 13.303/2016, a licitação será dispensável para obras e serviços de engenharia no montante estabelecido de R$100 mil, enquanto para outros serviços e compras o patamar estabelecido para a licitação dispensável nesse sentido é de R$50 mil. O artigo 34 é um dispositivo polêmico. Por quê? Porque abre a possibilidade de o valor estimado do contrato ser sigiloso. Então, esse dispositivo ainda é vigente, mas é um dispositivo que pode vir a ser questionado sim em termos de sua constitucionalidade. Já o artigo 39, ele estabelece prazos para a apresentação das propostas ou lances contados em dias úteis. Interessante que esses prazos são contados em dias úteis, a partir da divulgação do instrumento convocatório. E esses prazos, que são contados em dias úteis, variam conforme o critério de julgamento adotado. Esses prazos variam de 5 a 45 dias úteis. Nos termos da Lei 13.303, há inversão de fases de julgamento e habilitação nos certames lá estipulados, o que muito se assemelha à sistemática do pregão. E essa inversão de fases de julgamento e habilitação nós podemos estudar em seu artigo 51. Já o artigo 52 estabelece modos de disputa, que pode ser aberto como pode ser fechado. O parágrafo 1º do artigo 52 assim prescreve: no modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado. Já o parágrafo 2º estipula que no modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e a hora designadas para que sejam divulgadas, por óbvio. Atenção! Quando o objeto da licitação puder ser parcelado, poderá ser adotada a combinação de ambos, ou seja, é possível a combinação dos modos de disputa aberto e fechado, quando o objeto de licitação puder ser parcelado. A Lei 13.303 estabelece novos critérios de julgamento. Olha o que dispõe o artigo 54. Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento: menor preço, maior desconto, melhor combinação de técnica e preço, melhor técnica, melhor conteúdo artístico, maior oferta de preço, maior retorno econômico, melhor destinação de bens alienados. Já o artigo 57 estipula algo parecido com um canal de negociação. Olha só, confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição
em decorrência da desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, a empresa pública e a sociedade de economia mista deverão negociar condições mais vantajosas com quem o apresentou. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado. Então, o critério é o orçamento estimado. Parágrafo 3º. Se depois de adotada a providência referida no parágrafo 1º deste artigo, não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação. O interessante também é que a Lei 13.303 estipula uma fase recursal única, porém a regra não é absoluta, há exceção. Olha o que diz o artigo 59. Salvo no caso de inversão de fases, o procedimento licitatório terá fase recursal única. Regra: os recursos serão apresentados no prazo de 5 dias úteis após a habilitação. Duração dos contratos, outro tema bastante interessante. 5 anos no máximo, porém há exceções. Artigo 71. A duração dos contratos regidos por esta lei não excederá a 5 anos, contados a partir de sua celebração, exceto 1. Para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Inciso 2. Nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 anos seja prática rotineira de mercado e a imposição desse prazo inviabilize ou onere excessivamente a realização do negócio. Parágrafo único. Por óbvio, é vedado o contrato por prazo indeterminado. A alteração contratual, ou seja, é possível que isso ocorra mediante acordo entre interessados. Olha o que dispõe o artigo 72. Os contratos regidos por esta lei somente poderão ser alterados por acordo entre as partes, vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar. Observação: no artigo 81, observa-se que o contratado não é obrigado a aceitar alterações nos quantitativos. Pessoal, o artigo 42 da Lei 13.303 traz uma diferença importante no que diz respeito à contratação integrada versus contratação semi-integrada. É uma diferença que pode cair em concurso. Qual é a lógica da chamada contratação integrada? Abrange elaboração, desenvolvimento dos projetos básicos e executivo. Já a contratação semi-integrada abrange elaboração e desenvolvimento do projeto executivo somente. Bom, eis as principais dicas, a meu ver, pelo menos por enquanto, da Lei 13.303, que é a nova lei das estatais brasileiras. Espero que eu tenha sido útil. Nas próximas videoaulas, nós estudaremos novos temas que interessam ao concurso do INSS que está por vir. Estudaremos a problemática da Seguridade Social brasileira. Portanto, muita coisa boa vem por aí. Para finalizar, com feedback positivo, este país será o que fizermos dele. Então, muito grata pela atenção, paz e bem, até a próxima.